Dia 130, mais um dia de review de Café com Deus Pai. Começando em 1 Pedro 3, de 8 a 22. Quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam o mal com o mal, nem insulto com insulto. Pelo contrário, bendigam, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados das suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus Pai. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Temos também ali em Mateus 5,16. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está no céu. Mateus 5,16. A palavra de hoje, ela fala aos olhos de todos. E começando com uma pequena frasezinha aqui que me chamou a atenção. Certa vez li, somos um livro que alguém não leu. Diante dessa afirmação eu pergunto, o que as pessoas leem ao conhecerem você? Nós somos, por muitas vezes, uma parte escondida, por muitas vezes a gente se esconde. A gente esconde os nossos pensamentos, a gente esconde as nossas crenças, a gente esconde os nossos caminhos, os nossos medos. Mas quem conhece verdadeiramente a gente, o que será que eles conhecem da gente? O que a gente transmite para eles? E além, os que não conhecem a gente, o que será que a gente transmite para essas pessoas que não conhecem o nosso interior? Porque como eu falo, a minha dor é sempre mais forte que a dor do outro. A dor do outro pode ser sempre pior, mas é o outro que está sentindo. Agora, quando é eu que estou sentindo, a minha dor ela é mais forte. Mesmo que ela não seja, como ela é pessoal, a gente acaba tratando ela diferente. A gente acaba analisando diferente, a gente acaba julgando diferente, a gente acaba falando assim, mas se fosse eu não faria isso, eu faria aquilo. Mas você não teve a vivência daquela pessoa, você não passou pelos problemas que ela tem, você não sabe, você não vestiu a roupa que ela está vestindo, você não vestiu a vida que ela vestiu para ter a ideia do porquê que ela está agindo daquela maneira. Eu busco sempre, quando alguém fala de alguém,
e fala assim, nossa, olha como aquela pessoa que eu busco entender a raiz daquele pensamento, a raiz daquela ação. Por que será que aquela pessoa está tomando aquela decisão? Será que porque quando ela era pequena ela foi maltratada? Será que ela não teve amor? Será que ela não teve carinho? Por quê? Por que essas coisas? Então eu busco entender a raiz para poder entender melhor as pessoas e ter um pouquinho mais de compaixão e me pôr um pouquinho mais de empatia, me pôr no lugar. E a última parte que eu queria comentar hoje com vocês é que a gente foi chamado para ser a luz do mundo. Muitas pessoas têm vergonha de falar de Deus, de Jesus, de contar suas experiências. Eu era uma pessoa que não falava, mas depois que eu vivenciei isso, depois que eu tive alguns milagres acontecendo em minha vida, hoje eu conto isso para várias pessoas. Em todas as oportunidades eu mostro essa luz, porque eu me sinto maravilhado. E se eu me sinto maravilhado, eu quero compartilhar isso com todo mundo. O que adianta eu ter uma lanterna, jogar ela dentro de uma caixa e fechá-la lá dentro? Aquela luz vai estar ali presa e não vai se espalhar, não vai mostrar nada para ninguém. A lanterna ela tem que iluminar os caminhos. As lâmpadas, a iluminação pública, ela serve para iluminar o caminho de todo mundo. Não adianta eu ter um poste de luz na rua e tampar o foco. Ele vai ficar preso, vai ficar todo mundo no escuro. Então a gente tem que iluminar o caminho dos outros, iluminar o caminho de todo mundo. Sejam a luz do mundo. Compartilhe a sua luz com as outras pessoas e ajude a iluminar o caminho de todo mundo.